não busque por final explicado dos filmes. E a gente pode aproveitar pra falar de explicação, né? Os filmes do Nolan, no geral, né, tem essa pira. Porque o Nolan tem essa pira meio do roteiro dele, de ficar indo pra cá, indo pra cá, indo pra cá, indo pra cá. E a galera, a Amnésia dele também, enfim, até o Oppenheimer. Até o terceiro Batman tem isso. Até o terceiro Batman. Então, assim, a galera tem essa pira de ficar buscando a explicação dos filmes dele. Mas ele contribui, né? Porque ele faz isso pra filme se tornar um filme enigma de real, né? Aquele vídeo icônico. Aquele vídeo icônico dele explicando as timelines do Amnésia. A galera engajar na tentativa de explicar. Diferente do Lynch. Que é o oposto disso. Ele não quer... Que também tem um vídeo icônico, né? Aquela frase icônica, né? Elaborate. Eraserhead is my most spiritual film. Elaborate on that. No. Explicação. Existe uma lógica? Existe. É possível trazer essa lógica? É possível discutir o que significa aquilo tudo? Porque, como a gente disse, é um filme bastante fechadinho. Mas ele não busca isso como o elemento central ou a finalidade do filme. O filme não tem essa finalidade. O Nolan busca isso como fim. Você não precisa entender o Cidade dos Sonhos, tudo que tá acontecendo pra você ter uma experiência boa, sabe? Sim. Você precisa se entregar pra aquelas experiências que as personagens estão vivendo ao longo do filme, é isso. Perfeito. A live fica gravada, o VOD fica só pra membros. Mas é isso. O Donnie Darko, como você estava dizendo, pra gente entrar agora na lógica do final explicado e tudo mais, né? Vamos lá, eu gosto de falar do Donnie Darko. Esse é um desses filmes que entra um pouco nessa pira, né? Você gosta do Donnie Darko? Cara, eu gosto. Eu também. Acho um filme, tipo... É porque é aqueles filmes que o culto faz as pessoas pegarem um ranço. Mas eu acho um filme bem honestinho. Cara, eu só vi... eu acho o Donnie Darko, mais uma vez, um filme que de tão superestimado, ele chegou a ser subestimado, né? Eu vi Donnie Darko na minha adolescência, né? Donnie Darko, na minha adolescência, explodiu minha adolescência. Eu entrei, né, em parafuso, né? Fiquei maluco, beleza. Passou anos. Eu tenho um amigo meu, o Moisés, grande Moisés, que ele já me deu um argumento muito bom do porquê que ele não gosta do Donnie Darko. Isso foi antes de eu rever Donnie Darko, mas ele tinha falado e eu fiquei tipo, ok, é um argumento válido. Qual que é o argumento dele? Ele fica muito puto com o fato de Donnie Darko, pra você entender o filme, você tem que comprar a DLC, né? Que é o livro. Tipo assim... O Richard Kelly lançou um livro, né, que é uma DLC do Donnie Darko, que basicamente o universo do Donnie Darko, ele se explica, né, por esse livro, né, que é o livro lá que aparece no filme, né, e ele fica muito puto com isso, e eu acho uma argumentação válida ele ficar puto com isso, né. Mas, cara, eu fui rever o Donnie Darko recente, eu achei um filme maravilhoso. E eu achei que é um filme que se sustenta para além das explicações, né? Como o Felipe Leão falou, né? Tem os filmes do Nolan, ele deu o Nolan como exemplo, né? O problema dos filmes do Nolan não é eles serem complexos, né? É eles se sustentarem a partir da explicação. Então, o filme, ele é um quebra-cabeça a ser solucionado. E se você não soluciona o quebra-cabeça, você não vai ter uma experiência boa com o filme. E aí é foda, porque o filme se limita, né? O filme se limita a isso, né? O Donnie Darko, não. O Donnie Darko, ele é um filme que ele tem lá suas piras, suas noias, mas ele é um filme que ele consegue te impactar emotivamente, sensorialmente, assim, a história que ele conta para além da ficção científica, né? Esse coming of age, assim, né? De adolescentes, né? Em fase de crescimento e eles se sentirem deslocados. Tipo, é uma história que se conecta, tá? Então, ele não... Existe emoção, existe vida ali, né? Não é como no Christopher Nolan, que os personagens são meio que... Não importa, né? Eles ficam em segundo plano, se comparados com, sei lá, a grande trama, a ficção científica do filme. Não. Então como o Fiore falou, eu acho Donnie Darko um filme honesto. Mas, como eu falei, é um filme que ele foi tão superestimado, as pessoas pintaram Donnie Darko como um filme tão grandioso, pelos motivos que nem são a melhor parte do filme pra mim, que hoje eu acho o Donnie Darko um filme subestimado, cara. Subestimado por outros motivos, eu acho um filme muito bom. Nunca vi mais nada daquele diretor, né? Mas esse eu gosto. O Donnie Darko eu concordo com você. O Donnie Darko, ele é um filme daquela fase de Hollywood que a galera tá descobrindo o cinema, né? Uhum. Que a gente já discutiu algumas vezes, é aquele tal do Starter Pack. E quando a galera tá nessa fase, Donnie Darko vira um dos maiores filmes já feitos e tudo mais, olha só. Porque filme enigma tem esse paradigma, né?
Se é complexo, é bom. All around me are familiar places. Se tem muita... É muito difícil de entender. Eu escutei muito essa parece que a pessoa, ela tem uma... Ela ativa o lugar do cérebro dela assim, caraca, eu consegui entender, então eu tenho QI o suficiente pra isso. Logo, o filme é bom pra caralho. Você que não entendeu, é porque tu não entende de cinema. É um Enem da cinefilia, né? É tipo um Enem da cinefilia. Então, assim, o Donnie Darko tem um pouco disso, dessa jovem cinefilia de buscar uma explicação e meio que reafirmar sua cinefilia porque você entendeu o filme, né? Eu lembro sempre daquela conta que tinha no Twitter. Análise acertada pop, tu lembra? Essa conta era boa. Não lembro. Que era só É mais um acerto Marvel, né? Homem de Ferro tem ótimas cenas de ação e um humor muito bem cadenciado. É mais um acerto Marvel. Sacaneando criadores de conteúdo de cinema. Aí era um... Tipo, ele pegava fotos de banco de imagem, botava um óculos pra parecer uma pessoa cult e fazia tweets imitando algum criador de conteúdo. Aí tinha um... Entenda o Donnie Darko, o filme mais complexo de todos os tempos. Tipo, cara, era muito engraçado. Muito engraçado. Pô, não tem mais, né? Não tem nem mais Twitter, né? Que pena. Que loucura, né? Ó, quando a gente tiver o desencontrando de 25 mil, eu vou revelar a identidade do Análise Acertada Pop, que eu sei quem é. E você conhece a pessoa. Eu conheço, eu sei. Sabe quem é? Agora eu me liguei. Eu não sei não, eu não Me sei. liguei. Mas sigamos. Vai começar, né? Ou não? É o quê? Não, deixa quieto. Não entendi. Senão, se eu falar o final da frase, eu vou revelar. Então... Não, vamos revelar. Mas a gente tá chegando perto da segunda... É muita fofocazinha. Porra, é muita piadinha interna. Vai tomar Estamos chegando, né? Meta. Estamos batendo 16 mil quase, pô. Quase 16 mil, nossa meta é 25 mil. Acho que a gente já bateu 16, se duvidar. Talvez, tava com 15.800 quando a gente começou o programa, mais ou menos. Então estamos quase aí. Então se inscreve. Se inscreve aí no canal. Deixa o like, inclusive, deixa o like. 193 pessoas aqui ao vivo. Duvido que tem 193 curtidas. E o like aí na live, já comenta deixaram? no chat, porque a minha esposa tá aqui. Tá bom, pular. E vocês não estão comentando pra puxar pra... É esse Tá filme envergonhando a esposa da do Felipe Leão. reafirmação cinéfila. E aí, só que a parada é que ele... Quando a gente passa dessa fase da cinefilia, é o momento que a gente renega Donnie Darko como um filme terrível, horrível, né? Tem um pouco o filme tão superestimado que foi subestimado. Não é exatamente o melhor tipo filme já esses. feitos. Nem o mais complexo. Nem o mais complexo, nada disso, mas tem coisa Já ali. falei. Então pronto, Donnie Darko é o Oasis do cinema. Quando faz um filme deliberadamente confuso, que não segue uma cronologia, ou que os acontecimentos não se conectam, as pessoas vão achar complexo, mas ele não é necessariamente complexo. Às vezes ele só é confuso mesmo, sabe? E não só vai achar complexo, como vai ativar um ímpeto pela interpretação. Sim. Né? Que é a parada que a Susan Sontag busca no texto dela, contra a interpretação. É como, sobretudo na modernidade, se intensifica o processo de busca pela interpretação das coisas, né? Que ela diz que começa já lá desde Platão, com a teoria mimética e tudo mais, mas que no modernismo se intensifica essa busca pela interpretação ao ponto de não conseguirmos ter mais contato com o original. Sim. Eu acho... E aqui é uma revelação, tá? Porque o texto da Susan Sontag é um baita de um texto. Porra. Bíblia, né? Estamos falando de Bíblia. Contra a interpretação da Susan Sontag é obrigatório. Todo mundo tem que ler. Textaço. O Felipe Leão vai fazer críticas, certeza. Importantíssimo. Um dos mais importantes textos, sobretudo para quem quer começar a escrever, para crítico. Mas, entretanto, todavia, eu, Felipe, acho um texto um tanto idealista. Eu também acho. Leitura crítica. Ah. Leitura crítica. Então, assim, é importante ler, mas eu considero um tanto idealista. Porque eu acho muito fácil também esse texto ser usado pra pessoa, tipo, então não vou estudar nada. O importante é que eu tô sentindo do filme e não quero entender nada. E aí que tá a parada, porque eu não lembro se é no contra-interpretação. É no contra-interpretação mesmo que ela fala, né? E a partir do momento que o seu sentimento, ele é transformado, né? Numa... Caralho, porra, não lembro exatamente qual que é a frase, né? A partir do momento que, tipo assim, você tá vendo o filme e o seu sentimento, ele é transformado numa interpretação, num código, né? Você pensa sobre ele, você articula algo sobre ele deixa de ser sentimento e vira ideia, né? E aí ela vai fazer uma defesa de uma conexão com a arte mais pura, né? Digamos assim. Mas vamos ver o que eles vão falar. A Susan Sontag é uma autora pós-moderna, né? E sendo uma autora pós-moderna, ela tem essa tendência pela relativização. Sim. Então, assim, a gente aqui costumeiramente fala
é importante que a gente leve em consideração os nossos sentimentos, a nossa experiência, na nossa abordagem crítica. É muito importante. Tem uma entrevista da Susan Sontag e da Agnes Varda muito boa. Boa em vergonha alheia, né? Porque essa entrevista... Tipo, a entrevista tem a Susan Sontag e a Agnes Varda. Tipo, caralho. Duas fodaças, né? Só que, meu amigo, o entrevistador dessa entrevista é uma porta. O entrevistador é um jumento. E aí fica uma vergonha alheia do caralho. Você fica, meu Deus, tem um jumento entrevistando a Susan Sontag e a Varda. E elas claramente estão desconfortáveis por ele ser um jumento e ficam dando patadas nele. Tipo, nossa, eu acho que é um exemplo de como não ser um entrevistador aquela entrevista. Importante. Mas isso não basta por si só. Porque senão só viram um bando de palavras ao vento. Sim. Então, assim, é importante que você consiga racionalizar, digamos assim, a sua experiência. Mas é bom também a gente contextualizar, né? Porque é um ensaio dos anos 70, né? Sim. Então pegou ali o final. Cara, essa coisa, razão e emoção, vamos lá, já falei, pra mim não são coisas, não são potinhos que estão completamente separados e não interagem, né? Então, tipo, tem uma experiência puramente emotiva com a obra, ou racionalizar e pensar a obra e tal. Porque, mais uma vez, eu acho que, inclusive, o processo de racionalização, ele pode potencializar emoções ou não, né? Ou ele pode sabotar suas emoções, né? Então, aí depende de como você entra em contato com essa obra. Então, por exemplo, uma obra como, sei lá, o Evangelho, 2001, Donnie Darko, sei lá, que são obras que são consideradas complexas, talvez, se você ali pensar realmente um pouco racionalmente sobre a lore daquilo e as complexidades e tal, isso realmente potencializa alguns aspectos da sua experiência, que são aspectos emotivos, aspectos sensoriais. E ao mesmo tempo que você entra em contato com a obra a partir dos seus sentidos, né? Então é isso que vai ser a partir dos seus sentidos que você vai construir seu pensamento e argumentação, né, racional. Então, para mim, não são coisas exatamente que são caixas separadas. Finalzinho não, mas talvez o auge da nova Hollywood, que era um momento de filmes que eles eram um pouco mais dúbios, às vezes o final não explicava uma coisa diretamente, então existia muito esse ímpeto de explicar as coisas. Então é um texto um pouco reativo a esse movimento, sabe? Botando no contexto histórico. Sim, mas também é um texto que está inserido dentro dessa lógica também desses autores pós-modernos que surgem nesse momento. Sim, sim. E que renegam... E assim, o cinema também está relacionado a isso, então muito por isso acontece esse tipo de reação da Susan Sontag a esses filmes. Mas... porque talvez hoje ela pensasse outra coisa, escrevesse outro ensaio. Não sei. O Matheus tá mexendo na planta. Por exemplo, tava falando isso com um amigo ontem. Eu faria isso muito. Bazan, tá? Provavelmente meu teórico favorito. Sim. Mas eu acho que ele adoraria Speed Racer. Eu acho que não sei. Eu acho que ele vê novas possibilidades na comunicação, no mundo. Não, digo mais. Aliás, Bazan não. O Eisenstein piraria com Speed Racer. Tipo, piraria. Tecnologia. Eu acho que ele ia gostar do Speed Racer. A montagem de Speed Racer é doideira. Eu acho que ele ia adorar Kiarostami. Acho que a pegada ia ser o Kiarostami. Com certeza. Eu acho que eu lembro que eu fiz uma thread no Twitter, inclusive, explicando por que eu acho que o Eisenstein adoraria Speed Racer. Mas essa thread se perdeu, né? Não seria Speed Racer, não. Eu acho que o Bazan ia estar meio que se revirando no túmulo hoje. É real, assim. Hoje sim, mas em 2005 com Speed Racer, não sei. 2005, 2008, por aí. Não sei, cara. O Matheus quer fumar, isso é coisa de fumante. O que a gente vê hoje Eu sei que tudo que ele escreveu é oposto ao Speed Racer. Eu não digo nem só sobre o Speed Racer, eu digo que o cinema de hoje é o cinema da pós-verdade. Sim. É o cinema que nega a verdade. E, portanto, nega o que o Bazan tá falando, tá ligado? Porque o Bazan, ele é um autor moderno. Sim, sim. E, portanto, um autor que não nega a verdade. Ele reafirma a verdade. A verdade é um valor absoluto pra ele. E é justamente o que os pós-modernos negam. Negam a verdade como um valor absoluto. Sabe? E aí passam a relativizar as coisas. E aí que eu acho que isso... Caralho, com todo respeito, mó colchão aí do Fiora, hein? O chat tá no meio, mas porra... O texto da Susan Sontag Ortobon tá precisando de colchão aí. Porque ela vai nessa direção. Passa o treino, Fiora. De ser contra-interpretação, como ela bem disse, que eu acho muito importante para que o crítico tenha essa noção de que a crítica ela não é uma interpretação do filme, é uma ideia sobre ele, e, portanto, levar em consideração a sua experiência e tudo mais.
Mas ao mesmo tempo que ela busca essa lógica do contra-interpretação, sempre parece uma desconstrução pela desconstrução. Ou seja, destruir as ideias sólidas e não pôr nada no lugar. Uhum. Sabe? É só desconstruir. Não, o texto da Susan Sontag, ela propõe uma ideia muito interessante de fortalecimento, de ver a forma, né, não como uma separação completa do conteúdo. Ela fala como é importante para as pessoas, né, verem forma e conteúdo como coisas que caminham juntas, né, como coisas que não se incluem. Então, ela critica muito, né, a forma como as pessoas se relacionam com a arte, né, estritamente pelo conteúdo, né. E aí no texto ela reitera a importância de se pensar a forma em diálogo com o conteúdo. Não acho que o texto da Sontag ela só critica tudo e não propõe nada. A prova disso é que durante o texto dela, ela faz uma espécie de regressão de pulsão de morte. Isso aí ela faz, que é muito massa. Porque é muito massa. Ela começa falando assim, somos contra a interpretação. Eu tô fazendo aqui, falando de maneira, né? É lógico que não tá assim, somos contra a interpretação. Tinha mais ou menos um texto de 50 páginas. Não é exatamente assim que ela tá falando, mas... Tu já viu o jeito bizarro que o Felipe Leão senta? Que isso? Que papo é isso? Interpretação por causa disso. No texto dela, ela desenvolve. Que lá como em Platão, que o Felipe Leão senta pros cria? A partir da teoria mimética, isso tudo. A gente tem que voltar ao momento onde as coisas não eram assim antes de Platão. Meu amigo, não era assim. Sabe, não era. Ela tá querendo voltar pra um momento que nunca existiu. É pré-história, praticamente. Sim. É um texto filosófico. Mas o contra-interpretação, ele é realmente um texto idealista. Nesse sentido mesmo. Né? E tá tudo bem. Um texto filosófico, ó. É a pulsão de morte, aquela parada. Antes era melhor. Quando você vai ver o antes, é quando tu não nasceu, quando tu tá morto. Sabe? Então, e ela vai dar o exemplo lá das explicações divinas, né? Dos mitos, que a partir de... Ela chega a falar de arte no Egito Antigo? Não lembro. Não, acho que não. Não que eu lembre agora, não tô com isso na cabeça. Mas ela vai dizer que a partir da teoria mimética, até mesmo as explicações dos mitos gregos passam a buscar uma explicação sobre esses mitos, né? Então, os raios que caem dos céus, na verdade, significam isso. Que a gente deveria voltar para o momento anterior, onde não necessariamente a gente busca essa explicação. Mas é legal porque a gente acaba entendendo um pouco como é que funcionavam os códigos éticos e morais da época, sabe? Sim. O cara tá vendo uma tempestade de raios, que é um negócio inconcebível. A explicação que ele tem no momento é Deus. E se forma, assim, um mito na sociedade, pô. Sim. Não, então, mas esse é o momento pré-mimético. Ela vai dizer que a partir desse momento mimético, a partir de Platão, essa explicação começa a ser necessária pela busca dessa racionalidade e tudo mais. E a gente perde esse valor do mito. O Leão não pegou a pílula. Só que o que eu acho é justamente isso. Eu acho que é idealista, porque esse momento que ela busca do valor... O Felipe Leão, eu discordo. Pré-mimético não existe. Essa busca por essa explicação, por essa interpretação, caverna, né? Não é real, sabe? É um pouco desse idealismo que eu acho que ela vai caindo ali. Enfim. Sobre explicar filme. Sobre explicar filme, assim... Cara, tem uma fala que eu gosto muito, que é um texto, eu acho que é uma reportagem, um livro, enfim, eu só li o trecho, sobre a produção do Outro Lado do Vento, do Orson Welles. Aí tem uma história de um cara que estavam filmando uma cena dentro de um ônibus e tinha uma cruz vermelha dentro do ônibus. Aí um cara da equipe chegou e começou a tirar a cruz, porque não tinha nada a ver com o cenário. Aí o Orson Welles falou, não, deixa essa porra aí. Por quê? Porque a idiota da Pauline Kael vai ver isso no filme e vai escrever 50 laudas explicando o significado da cruz vermelha. E é isso, sabe? Às vezes... O Orson Welles era muito foda. Puta que pariu. Ele exatamente falaria com essa raspa. Deixa esse caralho aí. Deixa essa porra aí. Porra, caralho. A gente fica hiper pensando e racionalizando as coisas no filme e às vezes não é nada. Sim. Às vezes não foi nem planejado pelo diretor. Claro, o bom diretor tá pensando tudo que tá acontecendo no plano. Sim. Mas não necessariamente aquilo tem uma relevância, um significado, sabe? Sim. Mas e aí também é importante. Felipe Leão, às vezes, é marxista demais. A blusa do cabrunco, a blusa que o Felipe Leão tá usando. Eu te dizer que, assim, o Orson Welles, ele tinha essa coisa com a Pauline Kael, muitas vezes de forma correta, mas até nessa história da cruz, eu acho interessante perceber que, assim, se a Pauline Kael quisesse encontrar um motivo para aquela
Ela pode sim, com certeza. Tá porque ligado? Não existe uma verdade sobre o filme. Isso é uma coisa importante, né? Que até vai ser o quadro que a gente vai puxar daqui a pouco. Porque não há uma verdade... Não, quer dizer, existe uma verdade. Mas... Porque eu não sou pós-moderno. Não existe uma verdade definitiva, tipo... Acabou! Calabreso, caralho! Filho da puta! Aí tem de todo, deu pós-modernismo, pós-molde! Tô brincando, Felipe, não, tô brincando. O Resident falou, mas não é literal, talvez, essa busca. É quase não esquecer, mas não eliminar. Acho que é mais nesse sentido mesmo, né? Lembrar dessas raízes, entre aspas, que talvez não existam, mas ok. Certeza que é porque a Sontag não gosta de Lukács. O filme é isso e acabou. Não existe não existe um motor único pro filme, mas não existe uma forma certa de se ver um filme. Essa é a palavra que eu queria buscar, não verdade. Verdade é outra coisa. Não existe uma forma certa de ver, mas existe forma errada. Com certeza. Eu acho que todo filme ele tem um raio isso ali. Eu concordo, já falei várias vezes. Dele, assim, que são o que as imagens e o texto estão dizendo, o que os sons estão dizendo. E dentro daquele raio há várias interpretações possíveis, assim. A forma errada é você manipular, falar, tipo, construir uma argumentação sobre o filme com elementos que não existem no filme ou distorcendo elementos, sabe? Sim, se a sua interpretação não tem nenhuma sustentação com o que as imagens estão dizendo, aí mesmo você tá viajando na batatinha, sabe? Vai pro analista, vai pra terapia, amigo. Sim. Mas se tem sustentação e você defende bem com argumentos, tá bom, sua tese é válida sobre o filme. É isso, tem que sustentar a parada com aquilo que tá sendo mostrado. Exato. E acho que também depende muito de quem tá vendo o filme, né? Das vivências daquela pessoa. Lógico. Exatamente, isso é importantíssimo. Perfeito. Exatamente. É importantíssimo que a gente tenha o contexto do que é a pessoa e como essa pessoa vai experimentar o filme. Isso vai ser preponderante pra qualquer análise fílmica, na verdade, né? Sim. Eu acho que é até arrogante alguém querer explicar e fazer da sua explicação uma coisa só verdade absoluta. Essa é a parada, porque isso é uma coisa muito importante. Quando eu digo que a verdade existe, é porque ela tá lá. A grande questão é a gente ter a compreensão de que a nossa racionalidade nem sempre compreende os caminhos para chegar até ela. Então é aquela parada do mito de Zenão, da flecha de Zenão. Mas essa verdade, cadê essa verdade? Ela tá na mesa agora, tá sentada na mesa? Onde você atira a flecha, onde Zenão atira a flecha em direção ao alvo, mas quanto mais próxima a flecha está do alvo, mais longe o alvo fica da flecha. Então assim, com mais a gente vai entrando no filme, mais perto a gente tá da verdade dele. Mas mais longe a gente fica dela também. Então, a verdade está ali. A verdade é o filme. O filme é a verdade. O filme é a manifestação concreta da verdade. Mas como a gente vai acessar essa verdade é a flecha de Zenão. Quanto mais perto da verdade a gente está, mais longe dela a gente fica. Essa que é a grande parada que a gente precisa ter em mente, assim, sobre essa lógica da interpretação. Gol do esporte. E aí, na questão do Orson Welles que você trouxe, o que eu acho muito interessante é justamente... Eu ia até fazer, assim, uma reflexão aqui filosófica, né, sobre o conceito de verdade, a busca da verdade, o pós-modernismo, a verdade no cinema. O cinema é uma retratação da verdade, o cinema é o F for Fake do Orson Welles. Mas o Ceará acabou de tomar um gol do esporte na Ilha do Retiro. Isso. É possível buscar interpretações sobre a cruz. Até porque que o diretor não pensou. Independente do que ele pense, quando o filme é lançado, o filme não é mais dele. É isso. E acabou. É isso. E aí que eu acho que a grande sacada do Lynch. Ele lança o filme, ele pensou no filme. Ele controlou o filme dele. A gente tava falando que o Cidade de Sonhos é um filme, apesar de misterioso, apesar de ser complexo, ele conciso. É fechado, conciso. Então, assim, só que o Lynch, ele compreende, assim, lancei a obra no mundo, não cabe mais a mim explicar. Eu já fiz tudo o que era possível. Quando eu realizei o filme, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Agora é com vocês, meus amigos. Vai fundo. Vai fundo. Não cabe a mim, enquanto diretor, e não cabe a nós, enquanto críticos, dar a resposta sobre o filme, porque significa dar um motor único para a história. E acho que você explicar ou dar a resposta sobre o filme é você dar um ponto final. E o trabalho do crítico é só expandir a discussão. Exatamente. Esse filme é bom e acabou. O debate. Não, vou dar mais ideias, levantar mais teses para as pessoas. É tipo, você vai falar mal empolgado sobre o filme, tal, e o que é que tu acha que acontece isso, a pessoa vai e quebra o maior barato falando, o autor já falou que é isso. Porra, irmão. Só discutir e formar a opinião delas, e é isso. Sim, perfeito. Então, finais explicados, Matheus. Sou contra. Busquem final explicado ou não? Não. Vocês aí, perde a graça. dos sonhos e vocês foram buscar final explicado na internet, que eu sei, né? Cara, troca ideia com um amigo, vê o filme de novo. Mas esse é um ímpeto. A galera vê esses filmes mais misteriosos, mais... Mas é tão sem graça. Eu também acho. Você vai pegar a resposta fechada e pronto, acabou. Você tá importando a opinião da outra pessoa. Sim. E aí é essa parada. Você
quando você busca explicação, você tá lidando com essa explicação com uma verdade absoluta sobre o filme. Mas só que aquele negócio. Essas explicações não é muito uma pessoa que tá começando nesse mundo da cinefilia, que quer justificar os seus anseios. Mas mesmo assim Porque por exemplo, eu não sou cinéfila. Uhum. Eu não vou parar pra ficar pesquisando isso. Eu aceito muito mais a premissa do que o filme tá me dando ali naquela hora, o que eu tô, né? O que tá ali de frente pra mim, do que ficar pesquisando. Acho que vai muito de você tá sendo inicial ali na cinefilia. Mas se o cara tá querendo entrar na cinefilia, ele viu o filme e não entendeu. Beleza, vê outros filmes, passa um tempo, vê outros filmes do Lynch. Daqui a, sei lá, 6 meses, vê o filme de novo. Você vai, com certeza, vai entender mais coisa. Sim. Ainda não entendeu? Beleza, vê outros filmes, estuda mais, estuda um pouco de teoria, lê outras coisas. Daqui a um ano, vê o filme de novo. Uma hora você vai pegar alguma coisa. E às vezes tem filmes que você não vai entender nunca. Eu nunca entendi. Ou... foda-se essa porra, vou viver minha vida. Também tem sempre essa opção. Tipo, o espelho é feito pra você não entender muita coisa dele, o espelho Tarkovsky, sabe? E é um filmaço do caralho, é um filme muito mais sobre... Tá aí. O espelho. Tá, agora eu vou dar o relato aqui também. Quando eu vi o espelho pela primeira vez, assim, não é que eu não entendi. Porque é uma coisa, por exemplo, quando eu vi Cidade dos Sonhos, eu não entendi, beleza, beleza, ninguém entendeu. Mas eu senti coisas, eu entendi, o universo estava construído. Moleque, quando eu vi o espelho pela primeira vez, eu fiquei tipo... Que porra que eu acabei de ver? Tipo, não era que, tipo, eu não entendi muito bem o que a história tava contando. É tipo... Parecia que eu tinha visto, assim, um grande tela em branco por 1h30. Tipo, ver aquelas imagens e ver uma tela em branco por 1h30 era a mesma coisa. Eu saí do filme assim, parecia que eu tinha visto um grande vazio. E eu fiquei frustrado com isso, né? Porque é o espelho do Tarkovsky. Beleza. Aí eu fui rever, sei lá, 2, 3 anos depois no cinema. Hoje, pra mim, é o melhor filme do Tarkovsky, tá ligado? Entendi o espelho? Não. Mas dessa vez eu senti, tá ligado? Dessa vez eu senti. Essa constante reinvenção da imagem no filme, né? Tem gente aqui falando que realmente viu. Não, isso aí já é. É essa parada. Tem filmes que são complexos o suficiente que nos trazem aquela vontade quase que impetuosa de buscar explicação. Sim. Né? Mas evitem. Mas é isso que você falou é importante. Nem sempre é sobre entender. Né? E assim, são inúmeros os casos de filmes que a gente assiste e a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente gosta. Eu acho legal a gente entender o que a gente sente, não o que o filme tá dizendo. Pois é, esse que é o processo. Que eu tô me sentindo, o que a imagem despertou em mim pra eu sentir isso, sabe? Como é que essa imagem tá falando comigo? Isso é muito mais interessante. Mas com cuidado para não cair na relativização do filme, sim, né? Sim, novamente, dentro de um raio de interpretação ali do que as imagens estão possibilitando você interpretar sobre o filme. Pra ser conciso o suficiente pra vocês continuar falando sobre o filme e não sobre outra coisa. E vários momentos da vida você vai ver aquele filme de formas diferentes também, né? Com certeza. Porque tudo, até mesmo a nossa experiência com o filme, está relacionada com o contexto. Sim. Né? Com o contexto histórico que estamos assistindo, assistir Cidade de Sonhos na virada do Tarkovsky que eu não entendi. Diferente de assistir Cidade de Sonhos hoje. É outra coisa. Eu fui ver no cinema na década passada só, sabe? Porra. Caralho, viu no cinema, hein? Foi do caralho. Pô, deve ser foda desse nosso convidado da semana que vem. Porra, foda. Mas é isso. O tempo que a gente tá assistindo muda. O lugar onde a gente tá assistindo muda. E até mesmo o nosso humor. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Faz diferença assistir bem-humorado ou mal-humorado? Lógico que faz. Muita diferença. Ver o filme no começo do dia, ver o filme depois de chegar do trabalho. Faz muita diferença, tá doido? E é isso. Bom corte aí, boa discussão. Cara, realmente, uma discussão aí muito rica trazida, né? Pensamentos e tal, filosóficos. Pra além do só, final explicado. Vídeozão, da hora.